Eu falo sobre vida, sobre família, sobre comportamentos, relacionamentos, inclusão e diversidade. Então, eu escolhi ser especialista em relacionamentos e comportamentos, inclusão e diversidade. Não, legal. Porque daqui a pouco, no fim do nosso papo, eu vou colocar aqui no ar o teu canal para o pessoal acompanhar, o teu Instagram também e o Legal. site, né? Aí eu não tinha achado o YouTube, mas agora tá aqui. Legal. Bacana. Legal. Eu, Show de eu bola. fui por esse caminho porque a maioria das pessoas não querem saber de ouvir de inclusão, né? Mesmo Isso. existindo a importância. Aham. Então eu falei, eu preciso achar um caminho. E relacionamentos e comportamentos todo mundo gosta de falar, né? Aí eu dou uma embutida no meio do campo. E é essa deixa que parece que você estava adivinhando, que eu estava querendo começar o nosso papo aqui hoje, porque Simone, é o seguinte, você colocou assim uma, uma pegada da inclusão muito, muito importante para os tempos de hoje, né? E assim, você trata objetivamente da liderança inclusiva, né? Principalmente Isso. para fomentar nas empresas esse desejo de entender, não é, que todos podem contribuir, independente das suas questões físicas ou, enfim, deficiências ou até dificuldades. E então explica para a gente, Simone, com a tua experiência, com a tua jornada, com a tua expertise aí, o que é de fato uma liderança inclusiva, para que a gente possa começar aqui. Tá. Primeiro, uma liderança inclusiva, ela vem para quebrar paradigmas. Porque a necessidade de uma liderança inclusiva vem porque a cultura de uma empresa não tem o hábito de lidar muito bem o que, aos olhos dela, ainda ela não entende. Então, com essa diversidade. O que é a diversidade? Na verdade, é a construção de uma sociedade, a construção de um mundo. O mundo é feito pela diversidade. Mas existem alguns grupos que não só a empresa, mas devido até às histórias, né, do passado, fizeram com que as pessoas tivessem uma visão muito negativa das pessoas com deficiência ou daqueles que pensam de forma diferente ou que agem de forma diferente. E eu acredito muito, eu sou uma pessoa que eu acredito muito no ser humano, mas eu acredito muito que o interior do ser humano tem que ser trabalhado constantemente. Precisa buscar uma evolução contínua. Por quê? Se eu não sei quem eu sou, eu jamais vou saber reconhecer o outro. Entendi. Porque acaba criando uma dificuldade no sentido de competição. As pessoas ainda competem muito, elas não andam juntas. E o sentido da liderança inclusiva é justamente unir as forças. Por mais que exista a diversidade, mas a união daquilo que realmente você sabe fazer de melhor, o outro sabe fazer de melhor, mas a tendência, infelizmente, hoje, é as pessoas olharem ao contrário, é o que o outro não faz, é a deficiência. É por aí. Entendi. É verdade, o mundo hoje, nós estamos, eu até me coloco nessa mesma posição, Simone, porque quase que virou um hábito mundial hoje de nós olharmos muito justamente as imperfeições, né? Ou a gente Exato. olhar muitas vezes a dificuldade que o outro tem de gerar resultados, né? O que seria na sua cabeça que está assistindo agora, resultado ou não, né? E de fato, quando você fala assim, é uma quebra de paradigmas, é verdade. A gente vive uma competição tão grande e eu vejo que muitas empresas, não digo apenas empresas, mas assim, organizações de maneira geral, sejam igrejas, sejam organizações não governamentais,
enfim, de qualquer natureza, a gente parar de competir um pouco entre nós e, de fato, como você falou bem aqui, unir forças, né? E qual é o conselho que você dá para uma empresa, Simone, que de repente, ou para um gestor, um líder, que ele toma consciência disso que você trouxe agora e que quer, de certa forma, fazer com que as pessoas tenham uma performance legal, né, dentro do seu trabalho, dentro da sua vida, mas que não seja dentro de um ambiente de guerra, num ambiente de competitividade nociva, né? Sim, claro. Que ferramentas, que coisas você nos aconselharia a fazer para que esse ambiente fosse menos competição agressiva, né? E mais harmonioso e mais de união, verdadeiramente? O que é que você nos aconselharia? Oi, agora voltou. Bom, Zé, deixa eu te falar o seguinte. Eu não digo só a empresa em si. Todas as instituições, todo tipo de organização, ela deve pensar em quando vai incluir alguém ou lidar com a diversidade, em ser ponte. O que é ser ponte? Eu preciso entender e ouvir o deficiente ou a como funciona e ser ponte, lançar para os meus colaboradores, preparar os meus líderes, preparar todo esse contexto de colaboradores para receber essa pessoa. A grande questão é que eu pego o deficiente hoje, na maioria das empresas, por questão de cota, e jogo no meio dos leões. Entendi. O deficiente tem uma história de dificuldades de longos anos, de séculos, que ele foi podado de se especializar, de estudar. Nem todos, não posso generalizar, mas a grande maioria não teve a liberdade de visitar uma escola de verdade, ou foi para uma escola especial. O deficiente também tem a dificuldade de enfrentar a própria família, que pelo excesso de zelo quer que ele fique limitado, às vezes, dentro de 4 paredes, sem muitas atividades, porque acha que ele vai estar protegido. E, na verdade, ele é um ser humano como qualquer outro, que também tem limitações como qualquer outro, né? E que precisa ter uma vida social, uma vida profissional, precisa formar famílias. Qual é o papel, no caso da empresa? Capacitar uma liderança inclusiva. Agora, como é que faz isso? Primeiro, eu preciso trabalhar a identidade desses líderes, porque para ser inclusivo não é qualquer pessoa. Para ser inclusivo não é qualquer pessoa. Um líder inclusivo, ele tem que saber de verdade quem ele é. Ele tem que ter uma identidade muito bem definida. Porque o líder que é preconceituoso, que ele traz raízes emocionais que não foram bem resolvidas, bem tratadas, desde a infância, na adolescência, no decorrer da trajetória dele, fatalmente ele não vai saber lidar com a diversidade nem com a inclusão. Ele vai ter sérios problemas, porque o julgamento dele vai sempre falar mais alto. Então, a primeira parte para se trabalhar uma liderança inclusiva é trabalhar o próprio líder. É ele se entender capaz de lidar com aquilo que ele entende que é diferente dele. Então, tratar aceitação, acolhimento, fazer aquela pessoa se sentir pertencente. É ele que vai ser responsável em formar essa estrutura. E não é fácil, porque as barreiras são enormes, né? É verdade, as barreiras são enormes. Assim, muitos de nós não fomos preparados para nos conhecermos, para entendermos que precisamos sentir e termos mais empatia com essa liderança inclusiva.
E também Sim. a paciência a paciência também entra dentro desse cenário, sim ou não, Simone? Esse líder Também. precisa ser mais paciente, sim ou não? Eu não diria nem paciência, eu diria 2 pontos aí que você falou. Primeiro, tem muita gente que acha que empatia é ter simpatia. É verdade. Então, o fato de você conversar com o deficiente, o fato de você conviver do lado ali, você já está fazendo a sua parte. Não é bem assim. A empatia é, de fato, eu permitir conhecer a dificuldade do outro. É eu saber lidar com aquilo que o outro tem de problemas, de dificuldades no contexto geral. Então, eu preciso realmente me dispor a conhecer. A maioria das pessoas acham que deficiência é doença. E a deficiência não é uma doença, ela é uma característica. Como eu tenho cabelo curto, outro é gordinho, outro é magrinho, outro tem cabelo verde, olhos verdes e tal. Outros estão perdendo, né? Como Zé Rodrigo. Exatamente. Exatamente. Então, o que acontece? Ter uma deficiência é realmente uma característica, mas você tem deficiência tanto quanto eu tenho. A única coisa é que ela não está à vista, exposta. Então, quando eu falo em tratar o líder inclusivo, é fazer ele olhar para dentro dele, ele entender todas as dificuldades emocionais dele, para que ele possa realmente lidar com amor, com atenção, saber esperar o tempo do outro, né? Então, a paciência é eu entender que aquele deficiente, às vezes, por exemplo, tem uma necessidade de demorar mais no banheiro porque ele carrega uma bolsa, por exemplo, né? Entender a dificuldade do deficiente visual, a necessidade de adaptações para o material que ele vai fazer, eles são extremamente capazes. Eles só não têm apoio. Eu conheço casos de pessoas com deficiência que ficam isoladas dentro do próprio ambiente de trabalho, onde as pessoas nem se referem a elas, nem líder, nem nada. Ou seja, você está aí para cumprir cota, você fica aí quietinho, não me perturbam, cara feia. Então, você imagina uma pessoa nessa condição. É quase que um cárcere corporativo, né? Exatamente. E isso é uma pressão psicológica muito grande, porque o deficiente já tem que se superar diariamente. Ele, aí, a necessidade de aceitação do deficiente, às vezes, também é muito grande. Porque eu preciso mostrar que eu posso fazer. Existe isso no coração deles. Então, a gente também precisa... Ele também tem essa ansiedade de demonstrar a sua capacidade, né? A sua performance, para provar, Eles normalmente são muito solícitos. Normalmente. E aí, você vai para o ambiente de trabalho, você demora para conquistar isso, porque não é fácil para eles. Chega lá, você é o tempo todo maltratado. Ninguém se refere a você. Às vezes, você precisa de ajuda para ir num banheiro. Verdade. Então, é complicado, sabe? E a função dessa liderança inclusiva é ensinar o ser humano a ser tratado na sua totalidade. Por isso que esse papel é fundamental. Mas para ser um líder inclusivo, o cara tem que ser muito bem tratado. Ele tem que ter consciência dele mesmo, para depois ter a consciência do outro. E isso a gente faz através de treinamentos mesmo. Legal. E você, quando tem uma necessidade de ir para uma empresa e treinar uma equipe de líderes, né, para receber, não é, justamente futuros colaboradores com deficiência, e você vai treinar esses líderes, enfim, você chega nessa organização, qual é a maior dificuldade que você vê na empresa, Por Simone? incrível que pareça, às vezes, o RH.
Explica interessante, bem interessante. Explica melhor para mim. Bom, o que a empresa determinar, a equipe vai ter que acatar. Uhum. Só que a grande problemática é o RH entender a necessidade de trabalhar isso. Então, eu não estou generalizando, sim, mas ainda tem muitos RHs, né, que precisariam ter um deficiente no próprio setor. Para aprender. Entendi. Para entender as dificuldades. Ainda a coisa é muito distante de uma realidade que precisa acontecer. Então, aquele que vai entrevistar, aquele que vai formar esse deficiente, é a pessoa que tem que ter esse feeling, essa sensibilidade, né, que a gente já está falando aí de se colocar no lugar, de ser um líder realmente assim, incumbido não só de uma liderança, né, não só de uma função, mas de ser solícito, de se propor a auxiliar, porque se isso não parte de uma liderança, os outros não vão fazer. Sim. É o líder que vai influenciar. Então, é bem por aí. Entendi. Então, eu sugiro que todos os RHs possam ter um deficiente no seu setor. Isso vai fazer uma diferença muito grande. Concordo. É como aquela coisa, né? Vamos começar por nós, porque Exato. A gente dando o nosso testemunho, né? O nosso depoimento, a gente consiga influenciar positivamente, pelo exemplo, a liderança da empresa. E até ter plausibilidade, né? E até ter o que falar com mais propriedade. Autoridade. Com mais autoridade. Claro. Concordo plenamente. Como é que você vê, Simone, dentro desse viés do RH, né? Que a gente comentou agora. Então, como é que você vê essa dificuldade ou da empresa cumprir uma legislação para ter cotas, não é, de deficientes no seu quadro funcional, ou versus ela fazer isso porque está na sua missão, está na sua cultura, está nos seus valores, não é? Oi, Zé, repete a pergunta que cortou, eu não te ouvi, desculpa. Tá. Como é que você vê essa dificuldade das organizações ou contratarem deficientes? Porque existe uma lei, uma legislação com um determinado número de cotas, versus ela fazer isso porque está na cultura, está na missão, nos valores da empresa, Sim. na política da empresa, enfim. Você vê mais empresas contratando deficientes por conta da lei de cotas, por conta de uma legislação, ou por causa de uma iniciativa própria, de uma iniciativa de preocupação social e tudo mais? Como é que você vê essa intenção das empresas? Olha, realmente a maior parte ainda é pelas cotas, infelizmente. A posição, ela realmente não acontece. Inclusive, já tentaram eliminar essa lei de cotas por várias situações, e tem muita gente lutando ao contrário para manter, porque se tirar a lei de cotas, realmente as empresas não fazem. Temos, sim, empresas grandes no Brasil que são empenhadas em serem exemplo e têm esquemas maravilhosos de inclusão, mas a maioria, grande parte das empresas ainda não tem essa consciência, ainda não quer mudar a cultura. É uma barreira ainda muito grande. Acredito que ainda seja um trabalho de formiga. Vai demorar um pouco. Entendi. Gostaria de falar o contrário. Mas é a realidade, né? A gente está É uma realidade. Para falar o fato. Para falar o que é fato. E quais são os números que você tem, Simone? Como é que você tem acompanhado as empresas que têm pessoas deficientes no seu quadro já há algum tempo, né? Já há algum tempo.
Quais são os números dessas pessoas? Elas têm um rendimento mais rápido? Até quanto tempo? Elas começam a andar, elas começam a mostrar, não é? A performance que ela consegue dar. Existe uma métrica, existe uma estatística, números. Como é que está essa realidade? Então, depende muito de empresa para empresa, Zé. Só que é o seguinte, aí é que está o grande X da inclusão. Existe uma necessidade do deficiente se adaptar, sim, a toda uma cultura da empresa, a toda uma necessidade da empresa, mas para que haja inclusão de verdade, é necessário que a empresa se adapte também ao deficiente. Se não houver essa adaptação, ela não acontece. Por quê? No começo, há um tempo atrás, todas as empresas procuravam os deficientes, por exemplo, não tinha problema de coluna, não tinha um braço, um dedo, mas andava, falava, mas ainda existem deficientes que até intelectuais que têm total condição de trabalhar e que as empresas não querem dar o trabalho, ter o trabalho de desenvolver, porque precisa de adequações. Entendi. Então, esse fato é muito importante. Então, não é só a questão do deficiente se adequar, porque o deficiente ficou séculos sem a possibilidade de estudar. Então, tem poucas pessoas, os deficientes que eu digo no sentido assim, cadeirante, uma pessoa que não tem o braço, que tem o intelecto perfeito, legal, ele tem a condição de estudar. Nós temos muitos autistas inteligentes à beça, que dá para fazer um trabalho muito bacana, né? Mas o que é referente a outra parte, que é muito maior, então, ao cego, ainda tem um preconceito muito grande, aos surdos, que existe a necessidade de um preparo de equipe para atendê-lo lá dentro, até para entrosá-lo, né? Para fazer sim pertencente àquela situação. Os deficientes intelectuais. Então, aí já é um grupo diferente, é um grupo que a empresa tem que formar uma adaptação para que ele esteja lá dentro. E aí é que é o grande problema. As empresas não se esforçam para fazer isso, nem sempre se esforçam para fazer isso, né? Como eu disse, eu não posso generalizar, mas é complexo, não tenha dúvida. Quando eu falo nesse trabalho bidirecional da empresa ter o interesse de visitar, por exemplo, a casa do deficiente, entender qual é a necessidade dele, né? Qual é a dificuldade da família, e reconhecer uma vivência diferente e levar isso para os seus colaboradores de uma forma sucinta, claro, né? Informando as necessidades que a pessoa tem, informando de que forma a empresa pode, os colaboradores podem contribuir, tudo fica mais fácil. Sim. Então, essa necessidade da empresa se interessar não só pela vaga em si, mas pelo deficiente e a família em si, é algo fundamental. Até porque de assistência social completo, né, Simone? Exato. Essa família, ela vai se sentir segura de saber que o filho está trabalhando naquele lugar. Verdade. Então, esse trabalho é que eu entendo que deveria ser o trabalho do tal recursos humanos. Na essência da palavra, né? Na essência, entregar os recursos que esse deficiente precisa de maneira emocional, familiar e, como você bem colocou aí, se adaptando às deficiências que esse colaborador tem, que esse ser humano, né? Que esse ser humano tem de maneira mais especial ainda. Zé Rodrigo, eu fiz uma viagem para o Amazonas uma ocasião e eu me sentei ao lado de um senhor que tem um filho de 38 anos, deficiente, que nunca saiu de casa. Nossa!
Aham. Você entende como é complexa a coisa, é difícil? E não era Então, uma deficiência que, de certa forma, impede ele de se não. mover e tudo mais, né? Exatamente, e ele não era uma pessoa desinformada, era uma pessoa que trabalhava numa grande empresa, mas que tinha dificuldades. Então, o que a empresa precisa entender? Que a própria família tem dificuldades de lidar com isso. Os Verdade. deficientes têm muitos, tem mais de 7 milhões de deficientes. Aonde eles estão? Eles estão dentro das casas, dentro da família, né? Ainda inseridos de uma forma que precisa ser trabalhado. E, às vezes, até a própria empresa tem essa condição estrutural, mas precisa realmente defender aí a questão da inclusão, o tempo necessário para isso, né? Fazer um trabalho. E ele exige uma atenção psicológica, né? Um acompanhamento com psicólogos, ele exige, não só para ele, como você falou aqui, mas para a família, para que essa família esteja também com tranquilidade, e um trabalho de assistência social junto, né? Para ele com a família, né? E o líder, ele precisa ser um líder inclusivo também, sendo um cuidador dessas características desse deficiente. Ele precisa ter essa ciência para que, quando questionado, porque ele fatalmente vai ser questionado, né? Sim, sim. Entendeu ainda aquela necessidade. Então, o líder inclusivo, ele vai fazer esse trabalho de ponte também. Porque, por exemplo, se tem um deficiente, ele precisa ir no banheiro, ele tem algum aparelho, ele tem alguma coisa que vai demorar mais tempo, ele perde uns 15 minutos no banheiro, qualquer outro vai falar que ele está enrolando. Sim. Ele não está enrolando, ele está tratando, porque exige uma higiene, exige uma série de coisas necessárias que, às vezes, aquele colaborador não tem a ciência, mas o líder tem. Então, a necessidade do líder fazer com que essa equipe, antes de receber esse deficiente, tenha total ciência, é fundamental para que eles sejam colaboradores disso. Exige, claro, que um trabalho maior, um tempo maior, um treinamento maior, um acompanhamento maior. E qual é a deficiência, Simone, que você vê, então, quais são as deficiências que você vê que não gera muita dificuldade para as empresas contratar, e quais são aquelas que as empresas têm mais dificuldade para contratar, né? Aí nos seus estudos, nas suas pesquisas, nos seus trabalhos? As empresas gostam de contratar aquilo que, assim, eu já até comentei em questão de desvio de coluna, né, que às vezes anda tortinho, que tem cadeirantes, pessoas que no intelectual não têm dificuldades maiores. Mesmo assim, existe ainda uma necessidade de adaptação, porque a acessibilidade hoje ainda é algo distante também para muitos lugares. Verdade. Um cadeirante para pegar um ônibus, para ir para a empresa, embora com toda essa questão de pandemia, houve mudanças? Houve. Né? Tem muitos deficientes trabalhando em casa, mas tem toda uma adaptação necessária, né? Em compensação, as pessoas que têm deficiência visual, os surdos, eu não sei se você tem esse conhecimento, porque eu sei que você também é cristão, existe apenas 1% da população surda que foi evangelizada, você sabe disso? Nossa, não sabia, 1% da população surda que foi evangelizada. Nossa. Então, olha que trabalho bacana, que eu também tenho um trabalho direcionado para igrejas, né? E ensinar não só Libras, em questão dos cegos, mas ensinar o Braille, né? O Braille, Libras, desde criança, nas escolas, nas instituições religiosas, é algo fundamental. Sem dúvida. Sem dúvida. Por quê? Se chega alguém, mas e se não chega? É uma perda de tempo. Não. A igreja, a empresa,
elas foram chamadas para trabalhar, para buscar lá fora, né? Sim. A empresa, hoje, ela também vai ter que ter um senso, independente de inclusão e diversidade, ela vai ter que ter um senso muito mais colaborativo. O mundo está mudando. As pessoas precisam desse lado relacional, desse lado de trabalho em equipe, de estar junto, de conversas, né, de ter amigos. As pessoas estão cada vez mais se fechando atrás de um computador, dentro de casa, e não sabem nem mais se relacionar. Então, essa questão de pandemia faz a gente refletir numa necessidade não só do deficiente, não só da diversidade, né, como os negros, LGBT, o trabalho da mulher, que ainda é inferiorizado, e como outros fatores para nós analisarmos essa necessidade de mudarmos como seres humanos. Essa coisa de competição tem que acabar, nós precisamos agregar valores, juntar forças. É assim que eu entendo. E a característica de liderança agregadora é base para essa liderança inclusiva, né? E eu tô vendo, eu vejo, sabe, Simone, que a liderança inclusiva, ela é uma grande escola para a liderança de maneira geral. Eu acho que a Simone aqui está trazendo, na verdade, são diversas ferramentas e conceitos fundamentais para a liderança de maneira geral. Eu acredito que todo líder ele deveria buscar na escola da liderança inclusiva, não é? Ferramentas e utensílios para que a sua liderança melhore, independente se você está lidando com uma pessoa com deficiência ou não. Porém, eu vejo que tratar com a pessoa com deficiência e aprender a liderar de maneira inclusiva vai servir para a sua vida como um todo, né? Para a sua vida como um todo. É o que eu falo da necessidade de trabalhar o interior de cada um. Enquanto eu não reconheço aquilo que é deficiência minha, eu sou uma pessoa que, de uma certa forma, ainda estou doente. E para eu ajudar uma outra pessoa, para eu ser remédio para alguém, eu preciso me tratar primeiro. Então, do deficiente, essa inutilidade, né? Qualificaram o deficiente como uma pessoa que não é capaz. Isso não é verdade. Isso é uma grande mentira. Existem muitos deficientes que fazem coisas extraordinárias. Mas essa coisa do capacitismo, de ter que taxar as pessoas, de julgar as pessoas, isso é algo que é uma doença dentro de nós. O julgamento está dentro da gente. Agora, por que eu julgo? Por que eu sou preconceituoso? Existe raiz. Aonde está essa raiz? É isso que cada um tem que descobrir. Porque senão não consegue fazer essa conexão. Eu não posso olhar a imagem. Eu tenho que entender o que está por trás de cada pessoa. Né? A imagem é o que menos importa. Mas o que aquela pessoa tem de essência, o que eu posso aprender com ela, o que eu posso ensiná-la também. Então, é essa que é a troca necessária e importante para a gente fazer dentro da inclusão, dentro da liderança inclusiva. Muito bom. Quando eu vejo você falar isso, eu lembro de muitos gestores que dizem o seguinte, sabe, Simone? E provavelmente você que está assistindo a gente aqui agora pode ter essa mesma dificuldade, essa mesma ideia, que é o seguinte: eu tenho uma dificuldade de cuidar da minha equipe, mesmo sendo uma equipe que não tem deficiências. Eu tenho minha rotina, eu tenho meus afazeres como líder, tenho as minhas demandas, minhas cobranças, e eu não dou conta nem de treinar minha própria equipe sem deficiência. Não é? Quanto mais dar uma atenção especial, vamos dizer assim, para um outro colaborador que tenha deficiência aqui na empresa.
E aí, Sim. quando isso é a opinião, geralmente, de um, mas ela se multiplica para todos os gestores da empresa. E aí Claro. pulveriza essa cultura de nós não temos como cuidar nem dos nossos, que, entre aspas, dão menos trabalho, entre aspas, dão menos Sim, eu trabalho, né? entendo. Quanto mais os que precisam de uma atenção especial. Eu vejo que é um trabalho de self-awareness, né? O que a gente chama de autoconsciência Mudança total. total. É, mudança total. Bem isso mesmo. É. Zé, é engraçado, eu recebo esses questionamentos também, e eu sempre falo que o cargo de líder é a menor parte. Por quê? O líder, ele está ali para trazer uma ordem, uma organização, né? Mas ele não deve nunca achar que por estar numa liderança, ele é melhor que os outros, ou que ele tem vantagens que os outros. Se o líder tem essa mentalidade, ele tem dificuldade de lidar com pessoas, ele tem a tendência de afastar as pessoas e não de atrair. E uma outra coisa que eu acho muito legal, ser líder não depende desse cargo. Eu preciso ser líder a minha vida inteira. Eu preciso ser líder primeiro dentro da minha casa. Começa com o meu marido, com o meu... Eu ser líder lá fora. É reflexo. Se eu não sei ser um líder, se eu penso dessa forma eu trato as pessoas com que eu convivo. Aham. Então, provavelmente é um pai distante, é um marido que não se importa com o que a esposa está sentindo. É verdade. Né? Ele ainda não amadureceu, não trouxe mudanças de hábitos, então, assim, ele continua fazendo coisas de solteiro, sendo casado, Aham. e assim vai. Isso é infinito, tem vários exemplos. Então, quando eu falo que a questão de liderar não envolve só uma questão de papel, de função, de cargo, é algo mais profundo. É o encargo de você transformar vidas, independente de onde seja. Estou anotando essa frase aqui, que essa é bem importante. Liderança é um encargo. Liderança não importa o cargo, ele é um encargo de transformar vidas. Então, nós líderes, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós temos a responsabilidade de influenciar através do exemplo, como você disse até, e também através desse exemplo, mostrar conceitos, princípios e valores, a começar da nossa casa, de como eu trato os meus pais, de como eu trato minha mãe, né? Como eu convivo com os meus irmãos, como eu falo com a minha esposa, como eu lido com o meu filho. É fácil eu ter uma vida turbulenta e chegar e querer resolver tudo isso dentro de uma equipe, sendo que nem a minha equipe interna, né, que seria a família, eu consigo liderar. Então, é uma hipocrisia, eu diria. Eu diria que para sermos um líder de verdade, nós temos que ser realmente pessoas verdadeiras. E é nesse sentido que eu entendo que o líder inclusivo, ele precisa de uma essência. Ele precisa de se conhecer de verdade. É por isso que é importante. Que coisa maravilhosa, sensacional. Cada vez mais a gente vive num cenário onde as organizações precisam se conscientizar desse legado, né? Desse legado que precisa ser deixado. E o seu papel, Simone, ele é fundamental para fomentar essa luz, não é? Essa luz dentro das pessoas e das organizações, para que a sociedade seja uma sociedade mais inclusiva, de maneira geral, porque quando um líder ele se torna mais inclusivo, a sociedade melhora, não é?
Como você disse, quando ele dá exemplo em casa, né, Simone? A sociedade melhora como um todo e o mundo se transforma. E quando você olha, Simone, então, essa nossa realidade Brasil, né? Essa realidade Brasil, né? Você tem uma visão mais otimista ou você tem uma visão mais pessimista? É uma pergunta, assim, eu já sei mais ou menos a sua resposta, né? Mas eu queria que o pessoal ouvisse de você. Zé, eu acredito muito no ser humano. Eu acredito que as pessoas só não se encontraram em alguns aspectos e irem se adequando para a coisa ir acontecendo. Mas nós ainda estamos longe de uma realidade que poderia já estar acontecendo. Isso porque nós realmente trazemos reflexo de uma história, trazemos reflexo ainda de pessoas extremamente preconceituosas, de gerações anteriores, né, que receberam informações equivocadas e que ainda praticam. Nós, como seres humanos, ainda somos muito julgadores, nós apontamos demais, ao invés de olhar muito mais para cada um de nós. Então, olhar para dentro de si é algo transformador, quando eu aprendo a admitir as minhas próprias deficiências. E isso, infelizmente, ainda está longe um pouco. Mas eu quero crer que essa mudança tem a tendência de aumentar. Nós já demos alguns passos bastante importantes, mas esses passos são passos que já incomodam toda uma estrutura, inclusive governamental, social, e barreiras sempre vão existir. A grande vantagem é que, independente da deficiência, essa população tem uma força enorme. Essa população acredita, eles lutam com vontade, né? Eles têm coisas boas para entregar. Então, eu quero crer, de verdade, que nós vamos virar esse jogo, se Deus quiser, logo. Vamos, com certeza. E com pessoas como você, não é? Que tem essa missão, não é? Divina de inspirar líderes, né? A justamente tornar a sociedade melhor de maneira mais inclusiva, né, para todos, sim, dando vez e voz para aqueles que têm não uma deficiência chamada de doença, como você falou, mas uma deficiência que é uma característica, simplesmente uma característica, né, como você bem, quando você bem disse aqui. Se as pessoas entenderem isso, fica tudo mais simples, mais fácil. Você sabe que eu lidei 25 anos com eventos, né? Aham. Você sabe que eu lidei com eventos, 25 anos. Sim, sim. E eu estou abrindo mão de lidar com os eventos e nós vamos fazer um centro de apoio aqui no meu espaço para atender as pessoas com deficiência e para dar essa transformação de líderes inclusivos. Fala então um pouco sobre a chácara, sobre essa tua trajetória, resume aí esses 25 anos e explica como é que vai ser esse projeto novo então para a gente. Tá, eu sempre gostei de trabalhar muito com pessoas e desde muito nova eu me envolvi com eventos. E posteriormente eu vim ter a Bianca, né? A Bianca é portadora da síndrome de Costello. E lá, quando eu me formei em magistério, eu defini que eu ia fazer o meu estágio na PAI. Então, foi onde tudo começou. Eu já fui sendo meio que direcionada para isso, até chegar nos dias de hoje. Então, essa área de eventos é uma área que eu amo de paixão, mas eu entendo que na nossa vida tudo começa e tudo finaliza e tem que terminar bem, né? Sim. Eu preferi fazer essa transição justamente porque eu vejo a falta de estrutura para atender mães mesmo, para realmente até uma população que não tem muitas possibilidades.
e atender essas empresas que precisam dessa informação, dessa conexão vivencial, inclusive, né? Viver, ser um cadeirante por um tempo, saber o que é ser um cego. Então, nós vamos propor atividades do gênero. A pessoa vai vivenciar isso. Que maravilha. E através desse projeto é que eu quero realmente difundir a inclusão não como sendo um algo negativo, um algo ruim. A inclusão, ela tem que fazer parte dessa diversidade, ela tem que fazer parte desse mundo. Porque tem um texto que eu gosto muito e que me ajudou muito a entender certas coisas, que é quando Deus chama Moisés na sarça ardente e que ele fala para Moisés que ele vai ser o libertador, né? Uhum. E Moisés, querendo fugir da raia, né? Ele fala, mas eu que não sei falar direito, que tenho dificuldades. E Deus responde exatamente assim, mas quem fez a boca do homem? Né? Quem é que fez o cego, o surdo, o mudo? E ele está dizendo, basicamente para nós, eu não erro, eu sei o que eu estou fazendo. Então, se Deus não erra, nós precisamos ter esse olhar amoroso que Deus tem com nós, que erramos pra caramba, né? Total. Junto dessas pessoas que precisam também de uma atenção, que precisam de uma estrutura, que precisam de um apoio. Então, é esse que vai ser o propósito aqui da chácara, a partir de agora, a partir desse tempo, né? Que foi um propósito que eu fiz. Eu já vinha mexendo com isso há bastante tempo, e junto com o Jorge Murillo também, nós também estamos desenvolvendo 2 projetos de inclusão lá, que tem a ver com as pessoas com deficiência e também com auxílio a filhos, a pais e mães, né, que têm filhos com problemas de drogas. Maravilha. Então, a gente está partindo para isso. Eu quero ajudar bastante, se possível, transformar muitas vidas aí, né, assim, contribuir um pouquinho com a minha parte. Show de bola. E conta comigo sempre que, caso for preciso, você julgar necessário, conta com o meu apoio também, né? Vou ficar muito feliz em contribuir, né, com essa iniciativa aí maravilhosa. E, Simone, que coisa linda! Você hoje nos trouxe aqui um verdadeiro MBA, não é? Sobre uma liderança que transforma a vida das pessoas para melhor, né? Um MBA de liderança, inclusive, até mais, né? Porque você não é só um especialista que estudou sobre isso e que fala sobre isso. Você é alguém que vive isso, como você bem contou aí, relatou, não é, da sua filha, e que você constantemente, já há 25 anos, né, Simone? Ela tem 25 anos, né, sua filha? Ela tem 25 anos, e eu vou falar para você, até hoje a gente enfrenta problemas de encaixá-la em alguma necessidade, assim, de tratamento, escola. Por exemplo, ela tem 25 anos, mas são raras as atividades que atendem ela. Entendi. Entendi. Perfeito, perfeito. Mas a gente está aí para fazer igual aquele passarinho, né? Que vai com o biquinho lá, pega um pouquinho, joga lá no fogo para apagar aquele incêndio. Então, a gente está fazendo a nossa parte. É verdade, com certeza. E é essa parte que você faz que inspira quem assiste uma live como essa, um vídeo como esse, né? Um testemunho como esse, a fazer também a sua parte e, né, transformar esse mundo da maneira que esse mundo precisa ser transformado. É muito semelhante essa história do passarinho quando um escritor, né, um grande escritor, que ele estava, certa vez, procurando inspiração para escrever um dos seus livros, e ele foi para a praia, procurou ir à praia, e chegou na praia, ele viu um jovem correndo de um lado para o outro, né? E jogando alguma coisa lá na praia, e de repente ele ficou curioso
para saber o que aquele jovem estava fazendo. Ele se aproximou lá, perto da água, viu o jovem pegando algumas estrelas do mar que estavam na areia, abandonadas, né, pelas ondas. Sim. E ele estava pegando aquelas várias estrelas e jogando lá, devolvendo para o mar. E o escritor parou e perguntou para aquele jovem: você acredita mesmo que isso vai resolver o problema, meu jovem? Porque você tem centenas de milhares de estrelas do mar nessa costa aqui, né? E isso que você está fazendo não vai fazer a mínima diferença, né? E aí o jovem pegou uma estrela, o jovem aí pegou, ouvindo isso do escritor, pegou uma estrela, jogou de novo para o mar e disse para o escritor assim: para essa estrela agora fez diferença. É verdade. Para ela fez diferença. E aí ele ficou encucado com essa iniciativa desse jovem, foi para casa meio perturbado da cabeça, né? E não conseguiu nem dormir direito. Olha a frase: para essa estrela fez diferença o que eu estou fazendo, né? E aí, verdade. No outro dia, o escritor voltou na praia e se juntou com esse jovem e começou também a jogar estrelas pro mar. É para isso, né, Simone, que o teu trabalho e que você inspira cada um de nós, né? Para um fez a diferença, é assim que a gente tem que fazer, não é isso? É isso mesmo? É isso mesmo, é o exemplo, meu amigo, sempre o exemplo. Por isso que eu falo, sabe, se você age de forma diferente aí fora e você é outra pessoa dentro da sua casa, ou na sua igreja, ou no seu trabalho, você não está sendo honesto com você mesmo. Então, o meu incentivo é para que as pessoas sejam honestas com elas mesmas, reconhecendo quem elas são e se dispondo a conhecer o outro, se dispondo a entender qual é o lado do outro. A nossa verdade não é única. Eu sei, eu estou visualizando de uma forma, você está visualizando de outra. Não significa que eu sou contra você, significa que nós podemos unir essas duas coisas e ver de uma forma maior ainda, né? Ou criar de uma forma maior ainda. Então, a gente precisa ser muito mais humanos, né? Seres humanos melhores. Eu acredito muito nisso. Eita, coisa boa! Olha, sei não, viu? Simone, eu quero dizer que a gente hoje está assim, com o coração alegre, não é? Que bom. A ouvir você. Existe um provérbio de Salomão que diz o seguinte, que o sorriso aformoseia o rosto, né? E uma pessoa como a Simone aformoseia a vida, né? É muito bom. Hoje a gente vê que conhecer a essência de cada colaborador é fato da liderança inclusiva, né? Seus efeitos Sim. e dificuldades, né? Quebrar paradigmas, Sim. unir forças e não ficar competindo, né? Não. Capacitar a liderança, aceitar, acolher, trabalhar com senso de pertencimento, né? Deficiência não é doença, é uma característica, não é? Se adaptar, a empresa se adaptar ao deficiente, não ficar o tempo todo buscando o contrário disso, né? E liderança é um encargo que é justamente transformar vidas, né? E por fim, aprendemos que precisamos ser honestos com nós mesmos, né? Coisa boa demais, Simone. Olha, eu tenho uma coisa para te falar, e eu já tinha que ter te falado há algum tempo, mas é mérito seu, preciso falar para você. Eu nunca gostei muito de lidar com a questão de YouTube, de internet, de Instagram, né? Eu sempre achei uma coisa meio distante da minha verdade. Uhum. Mas você me pensa muito grande na minha vida. E eu quero te honrar em público, quero te agradecer.
Você falou que a gente não pode guardar os nossos aprendizados. E nós precisamos aprender a entregar. Se nós recebemos, é para entregar. Seja muito ou seja pouco, nós precisamos entregar. Então, a você, eu abri o meu YouTube por sua causa. Eu comecei a investir mais nessa praia, porque realmente eu não dava esse devido valor, né? Mas eu entendo que hoje o mundo está realmente mudando, as coisas estão crescendo, estão mais globalizadas e existe realmente essa necessidade. Então, eu quero agradecer, viu? De coração a sua dica, porque foi valiosa e tem contribuído com muita gente. Demais. O mundo precisa de receber a missão que Deus colocou na sua vida. E se é para usar a internet para isso, o YouTube, ou o Instagram, ou o Facebook, que seja, né? Que maravilha, Simone. Fico muito feliz mesmo. E olha, coisa boa é isso, né? O Papo de Líder aqui com Simone Freitas. Eu vou mostrar para você agora como é que você faz para seguir a Simone Freitas Palestrante, como está aqui, não é? No @Simone Freitas Palestrante. Eu vou mostrar aqui para você agora um pouquinho do Instagram da Simone. Está aqui o Instagram da Simone Freitas, como você está vendo, não é? Você tem aqui posts, os projetos da Simone, alguns vídeos que a Simone posta lá no seu Instagram. Tem aqui, ó, um vídeo com a sua filha, né, Simone? Legal demais, muito bom. Eu tenho 2 projetos maravilhosos de inclusão, que um é para comunidades cristãs e outro que é o Inclusão, por que não, para as empresas. Então, se precisarem de auxílio, mentoria, estamos juntos. Maravilha. Estou aqui com você e a filhota aqui na tela, mostrando ela, maravilha. E a frase da Simone que ela coloca aqui, ó: ser mãe de uma filha com deficiência é ter a oportunidade de aprender todos os dias, amar muito mais, respeitar os limites das pessoas, sem julgamento e sem acusação. Amo você, filha querida, minha eterna princesa. Que coisa maravilhosa. Tá vendo você? Essa veio me forjar, veio formar. Que maravilha. Tem também aqui, ó, você pode seguir a Simone e se inscrever no canal da Simone, Simone Freitas, não é? Fluindo Vida, não é? Isso. E o pessoal tá vendo aqui a foto do seu canal também, comportamentos, relacionamentos, inclusão, diversidade. Então, se inscreve no canal da Simone, tem vídeos aqui, ó, vença a rotina e sai do piloto automático, coaching comportamental em grupo, vencer a tristeza, autocontrole, liderar e conectar pessoas. Sensacional. Então, ó, segue ela no Instagram, se inscreve no canal. E caso você queira levar o projeto com a Simone aí para sua empresa, de repente uma palestra, um treinamento, aqui está o site da Simone, né? simonefreitas.com, simonefreitastreinamentos.com.br, não é? E tá aqui o site da Simone, o seu histórico, né? Coaching, workshops, palestras, treinamentos, enfim, maravilha. E você tem aqui também conteúdo sobre a inclusão e diversidade. Show de bola, Simone! Maravilha! Quero agradecer a oportunidade e dizer que eu sou sua fãzaça, viu? Igualmente. Muito o seu trabalho, tá? E dizer aqui de público que estou lhe devendo aquela visita aí na chácara aí em São Paulo, né? Estou devendo, mas vou cumprir, viu? Uma hora dessa eu cumpro mesmo. Família. Com certeza. Receber, tá? E a live Papo de Líder está sempre de portas abertas. Na verdade, só a live não, né? O canal está aberto aqui. Quando você tiver um projeto, quando estiver lançando aí as iniciativas, quiser fazer uma divulgação, quiser comentar aqui com a minha audiência, pode vir. Você tem portas abertas aqui, viu, Simone? Quero sim. Você também. Agora é você que vai lá no meu canal. Vai ser um prazer. É só dizer o dia e a hora. Legal, Simone. Um grande abraço para você e
Até a próxima. Essa foi Simone Freitas para você aqui no Papo de Líder. Um grande abraço, palestrante José Rodrigo. Até mais.